Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Estamos vivendo tempos difíceis, né, pessoal? Mas vamos lá e vamos tentar entender o que está acontecendo no Brasil agora, né? Que não é de hoje, e a gente sabe que isso tudo, essa confusão toda ela é orquestrada, a gente sabe que essa confusão toda é uma distração, e a gente vai ter que voltar um pouco no tempo para começar a entender como é que se faz esse tipo de coisa, como é que se chega nessas confusões, melhor dizendo, né? Vocês lembram do golpe de 64? Quem estuda um pouco de história ou quem viveu aquela época, né? Quem tem mais de 55 anos hoje, enfim. Na época o nosso presidente ele era o João Goulart e o cara que estava cuidando da reforma agrária era um tal de Plínio Arruda, que é um cara que está dando depoimentos agora, né? O que aconteceu na revolta de 64? Nós tínhamos a CIA envolvida, né? E não se sabia muito sobre isso. Então, desde aquela época lá, nós já temos a CIA totalmente envolvida nos bastidores, movimentando, né? E como é que isso veio à tona? Isso veio à tona por causa de algumas conversas gravadas entre o embaixador americano que morava no Brasil naquela época, que era o Lyndon Gordon, ok? E esse cara, ele reportava a situação aqui do Brasil lá pro Kennedy, e daí então eles iam, né, se movimentando de acordo com o que ia acontecendo aqui. Na verdade, o que se sabia na época é que o Brasil era uma grande potência prestes a despontar. Então nós tínhamos era um país extremamente rico em recursos, né? E isso tudo estava de forma muito interessada pelos americanos. A gente estava com um potencial imenso ali para começar realmente a virar uma grande potência, né? Parece meio redundante, mas é isso mesmo. E os americanos não queriam ficar de fora. Então eles começaram a querer vir fazer o quê? Pilhar o nosso país, como sempre, como sempre. Agora, quando a gente fala os americanos, né, e na época o presidente era o John Kennedy, isso não quer dizer necessariamente que o John Kennedy participasse dessa política. Eu acredito, pelo que eu tenho visto, até pelos motivos da morte, pela própria conspiração que está mais que provada da CIA, que conspiraram para matar o Kennedy, né? Lá. E hoje a gente sabe, os estudiosos de ufologia sabem o verdadeiro motivo da morte de Kennedy. Kennedy tinha feito um acordo com os russos, ele ia revelar os segredos americanos para os russos, se ele tivesse acesso a esses segredos, que era o que ele estava tentando fazer. Então ele foi morto uma semana depois de ele ter feito um acordo com os russos lá, de troca de informação sobre inteligências alienígenas. Entendeu? E como eles já estavam dominando as tecnologias, estavam começando a despontar e queriam segurar o negócio para eles, desde a época de 45, 42, 45 lá, da Segunda Guerra Mundial, né? Eles não iam deixar o Kennedy abrir isso de jeito nenhum, ia afetar a supremacia, e a gente sabe, né, dos dominadores do oculto que estão por trás, movimentando tudo isso aí, ou seja, sempre eles vão dando um jeitinho, né, de quando a gente começa a fazer um movimento de libertário ou de consciência das pessoas, né, acontece alguma tragédia, acontece algum bolo. No momento não estamos vivendo nada diferente disso. Isso que nós estamos vivendo, e nós vamos chegar lá. Então, continuando aqui, ó, esse embaixador Lyndon Gordon, o depoimento do pessoal que conviveu com ele diz que o cara era mais CIA que a própria CIA. Né? Então ele era totalmente devotado aos interesses da CIA, coisa e tal, e a CIA estava jogando muito dinheiro, eles estavam comprando os governadores americanos, os governadores brasileiros na época, que eram anti-João Goulart, os inimigos, né? Então eles jogaram dinheiro grosso, jogaram muito dólar na mão dos caras aqui e conseguiram acabar perpetuando o golpe, né? E tiraram do poder. Fica evidente nas conversas que foram mostradas nessa gravação aí, né, que eles têm acesso até hoje, que foi um documentário, se eu não me engano, no A&E lá. E daí então, esse Lyndon Gordon, ele tentava convencer o Kennedy a mandar alguns milhões para cá para fazer essa proposta, né, essa compra no caso, para manipular todo o governo de acordo com os interesses americanos. E daí o Kennedy se demonstrava um pouco resistente, é por isso que eu acho que ele não concordava com o que acontecia na CIA, e por isso que eu acho que ele foi morto, além, né, ele era um cara libertário, e a CIA é totalmente, né, comandada, a CIA, a NASA, a ONU, a OMS, isso é tudo, pessoal, não se iludam, isso é tudo comandado pelo governo único, oculto, não tenho a menor dúvida disso. Qualquer um cara que já estudou um pouco da questão ufologia e das energias ocultas que não são liberadas, a própria informação dos UFOs que não são liberadas,
Tu fuça, tu vai acabar descobrindo tudo isso aí. Então vamos voltar lá nesse Lyndon Gordon. As gravações mostram ele dizendo, olha, tu tem que mandar dinheiro pra cá por causa que esse João Goulart, ele vai virar um Fidel Castro da vida. Vocês não vão ter uma Cuba no quintal de vocês, aquele quintal americano, né? Porque os Estados Unidos se achava, né, que eles tinham que cuidar da América inteira, não só da América do Norte, da América inteira. Todos os países da América do Sul tinham que ter, digamos assim, a supervisão dos caras, né? Então, esse Lyndon Gordon começou a trabalhar com o medo do Kennedy de nós ter uma China comunista, porque com o potencial que nós tínhamos aqui no Brasil, nós não seríamos que nem uma Cuba, a gente seria muito mais perigoso. Então, o Kennedy, baseado só nas informações que vinham desse Lyndon Gordon, e esse Lyndon Gordon passando todas as informações errôneas, né, mentirosas, disfarçadas, totalmente tendenciosas e de acordo com os planos dele e da CIA, ele comandado da CIA, ele começou a convencer o Kennedy que nós éramos um perigo para os americanos. Né? E o Kennedy começou a ficar meio assim, não, peraí, se é pra a gente tentar lutar aqui no nosso país americano, pra desenvolver o sonho americano, pra depois vir um bando de louco lá do sul, porque eles têm... Não, é melhor nós matar a cobra agora. Entendeu? Então ele estava sendo manipulado por esse Gordon. E essa CIA aqui no Brasil, o documentário fala disso, os caras implantavam notícias falsas no jornal, então eles fizeram de tudo para denegrir a imagem do João Goulart. E daí eles colocam a imagem de um discurso do João Goulart, da época lá, e a gente consegue entender por que aqueles americanos da CIA, né, que estavam interessados em pilhar o Brasil, como sempre tiveram interessado em pilhar o mundo inteiro, a mando desse comando oculto, hoje todo mundo sabe disso, não é mais novidade. Né? Então o que acontece? Esse cara aí, esse Lyndon Gordon, né, que era esse embaixador no Brasil, além de ele trabalhar com a CIA e ser o cara que ia mandando as informações falsas pro Kennedy, enganando o Kennedy, né, mentindo pro Kennedy, colocando uma situação que não era verídica aqui no Brasil, e o Kennedy caindo naquela, né, um pé atrás assim, mas enfim, mas eu acho que nem o próprio Kennedy acreditava muito nesses caras aí, por causa que ao ouvir a gravação, percebe-se uma resistência, dizer, mas será que é isso mesmo? Será que tu não está exagerando? Será que isso é possível? Tu vê, nós não temos dinheiro nem para nossa campanha aí, nós não estamos mandando grana para lá, então rolou uns papos assim né? E o cara, não, isso é necessário, é segurança do povo americano. O cara totalmente induzindo. E esse Lyndon Gordon, cara, ele acabou sendo o principal arquiteto do golpe. Aí tu fica perguntando, como que o embaixador americano tinha tanta influência dentro do meio político? Ó, grana, porque através dele vinham os milhões de dólares para a campanha de um, para a campanha de outro, lá dos anti-Goulart, né? Ou seja, sempre dinheiro, sempre dinheiro. Sempre dinheiro comprando pessoas que se vendem. Se não tivessem pessoas que se vendessem, se essas pessoas tivessem moral, caráter, ética, isso não acontecia. Mas como não é o caso da maioria dos que mandam, né? E agora vamos voltar ao discurso do João Goulart. O que o João Goulart, né? O que eles estavam dizendo que ele era um ditador autoritário, coisa e tal? Por causa que ele andava fazendo reforma agrária e tornando o negócio mais produtivo. Eles fizeram uma reforma agrária aqui no sul, através do Brizola ali, que parece que ajudou bastante o povo, mas não quero entrar no mérito da questão por causa que eu teria que me aprofundar mais, e sempre quando envolve política, às vezes tu acha que o cara tá de santo e às vezes pode não ser bem isso. Tu nunca sabe se esse cara que estava combatendo o outro era realmente para ajudar o povo, coisa e tal, era uma coisa nobre e altruísta, ou eles só queriam roubar o gado de um pro outro, e o gado somos nós, entendamos isso. Então tem tudo isso, vamos com calma nessa hora, tá ok? Mas o fato é que, o que diz, esse que está vivo ainda hoje, que é esse tal de Plínio Arruda, que ele foi o responsável pela reforma agrária, é que os americanos é que não estavam cumprindo os acordos deles. Eles vieram aqui, instalaram indústrias, coisa e tal, e estavam pilhando os nossos recursos e coisa e tal, e não estavam cumprindo a parte do acordo deles. Ou seja, recurso brasileiro indo embora, e eles não estavam pagando o que eles falaram que iam pagar, não estavam dando os benefícios que eles falaram que iam dar, que iam trazer pro Brasil aqui. E aí o João Goulart disse, meu, pra cima de mim não, meu chapa. Aí ele foi lá, o que ele fez? Ele foi lá, desapropriou muitas dessas empresas americanas que não estavam cumprindo a sua parte do acordo. Isso é o que consta, isso é o que os historiadores estão dizendo, né? Aí então instituiu-se o golpe. Ah não, vocês, os americanos podres lá, vocês não vão nos deixar mais roubar o Brasil? Ah, então vamos tirar o presidente dali. Agora, se o presidente se vendesse e ganhasse o dele por fora, né, e ficasse quietinho, talvez fosse presidente até hoje. Sei lá.
Tá entendendo? O fato é que a CIA estava já naquela época aqui no Brasil, né? E isso é falado no documentário, agindo de norte a sul, influindo as imprensas, plantando notícias falsas, né? Vinculando notícias falsas, denegrindo, né? Esse cara mentindo, dizendo que o João Goulart era um esquerdista, que não ia transformar o Brasil numa Cuba e mandou vir dinheiro pra cá, ou seja, manipularam totalmente toda a política aqui no Brasil, que é impensável, né? Ou nos dias de hoje uma coisa assim, mas aconteceu. E, gente, continua acontecendo. Por que eu falei tudo isso aqui? Isso aqui é só para vocês darem uma ideia, porque se eu fosse relatar só o que está acontecendo agora, as pessoas iam dizer: não, Luciano, tu tá viajando. Agora tu coloca um fato histórico registrado com um monte de testemunha falando que já aconteceu, aí eu pergunto, por que não fariam de novo? Tá entendendo? Então aqui, ó, hoje é sexta-feira, se eu não me engano foi terça-feira de manhã, terça ou quarta-feira, acredito que terça-feira de manhã, veio uma notícia sobre o atentado do Rio Centro, e de novo a CIA envolvida. O que a CIA tem a ver com o atentado do Rio Centro? E por que agora veio essas notícias à tona? E que notícias foram essas? E bem tendenciosas, e agora vamos ver se a gente não vai montando esse quebra-cabeça aí, e não vamos percebendo essa armadilha que eles vão montando pra nós. Mas nós estamos atentos, a gente é ligado, nós não nascemos ontem, e a gente sabe juntar o A com o B. Né? Não é um bando de analfabeto aqui no Brasil que o pessoal vai vir aqui, vai deitar e rolar. Tem muito nego ligado aqui, velho. E aqui não tem nego burro não, velho. A gente tá ligado, irmão. Tá sacando? Então aqui, ó, atentado Rio Centro, 81. Eu tinha 10 anos de idade, eu sou de 71. É o caso do capitão e do... acho que era um sargento, não sei, um sargento e um capitão, se não me engano, o caso do Puma lá, que tava rolando uma comemoração lá e tal, um manifesto contra o governo na época, né? Na época o governo era o Figueiredo, e daí então eles estavam levando uma bomba, e gente, aquilo era um ataque falso. Né? Hoje, olha como é que é a coisa. A própria CIA, neste momento, está dizendo que a culpa era dos militares. Porque naquela época lá, quando aconteceu, eles tentaram dizer que não. Né? A CIA não se envolveu. Mas o que veio é que eles teriam recolhido aquela bomba que estaria em poder dos manifestantes, o que é uma mentira. Eles estavam indo lá para plantar aquela bomba lá, e a bomba explodiu no colo deles. E eu até acredito que esse false flag naquela época, esse ataque falso naquela época lá, pode muito bem ter sido orquestrado pela própria CIA. Né? Porque como é que agora eles têm tantas informações sobre, ou seja, eles estavam em cima do negócio. Só que naquela época lá era outro jogo. Eles vão jogando de acordo com para onde o gado tá indo, tu entende? Eles querem que o gado vá para cá, o gado começa a ir para lá, começa a achar o buraco na cerca, eles têm que fazer alguma coisa para reter o gado. E o gado somos nós. E o que aconteceu então, gente? Na época, tinha todo aquele negócio, né, da ditadura e parará, né, aqueles tempos difíceis que o Brasil passou ali. E o que acontece? Aquilo era interesse dos caras, entendeu? Aquilo era interesse enquanto estava por ali. Então é bem provável que o pessoal começasse a se rebelar, sabe? Sempre quando o povo começa a se rebelar para tomar alguma força, para ter alguma liberdade, o pessoal vem lá e age. Então naquele momento, sim, é muito possível que interessasse esse fake flag lá, que aconteceu. Aí fizeram esse falso ataque, rodou essa parada toda, e agora a CIA veio, como eu falei para vocês ontem... ontem não, hoje é sexta-feira. Foi ali por terça-feira, eu acho, gente. Então veio na Globo: a CIA revela que os militares são os culpados, os verdadeiros culpados, e não as vítimas do atentado do Rio Centro. Né? Aí de novo a CIA se metendo no negócio. E por que agora isso jogado no ventilador? Por que agora a CIA vem dizer que os militares daquela época tinham envolvimento com a não sei o que, né? Por quê? Porque nós estivemos aí há uma semana atrás, ou há 15 dias atrás, não sei direito, né? Uma cena inusitada aqui no Brasil que ganhou os vídeos da internet, né, coisa e tal. O pessoal falou muito que foi uma bancada não, que foi a presença, melhor dizendo, de um grupo de militares lá de olho, se eu não me engano foi na Câmara dos Senadores. Acho que foi na época que estava lá a Jandira Fegali, se eu não me engano, né, ou a Gleisi Hoffmann, acho que foi.
E eles dando os discursos assim, volta e meia, eles olhavam pra cima, pro lado assim, daí os caras filmavam lá, mas uns 10, 12 militares lá, não sei, mais ou menos, não contei, mas enfim, né, do tipo assim, ó, tamo de olho pra ver o que vocês fazem. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada em relação a essa questão da intervenção, eu acho que ditadura é perigoso, só que, meu, pra que lado nós vamos correr, cara? Tu entende? É difícil chegar num ponto de como tá essa confusão, da palhaçada que a gente tá vendo que tá acontecendo no governo e simplesmente ninguém fazer nada. Então, sabe, porque os militares têm família, os militares são pessoas, os militares também podem se achar de repente de parte do povo e não parte dessa banda podre que está comandando essa palhaçada toda aí, né? Enfim, e a gente vai vendo os descalabros, né? As coisas assim, enfim, né? Essa história do cara pegar jatinho, essa crise de combustível, o cara pegar jatinho pra cá, vai pro Ceará, volta. Nem vou entrar no detalhe, né, para não fugir aqui. Então é o seguinte, e quer dizer que agora então que os militares estão começando a querer botar ordem, talvez, ou se colocando talvez numa possibilidade de fazer uma intervenção e tirar essa podridão toda. Só que essa podridão toda, gente que se vende, gente que se corrompe, gente extremamente interessada no dinheiro só, é esse tipo de povo que o Comando Oculto lutou essas décadas todas. Entendeu? Se não séculos, porque sabe-se lá de onde vem isso, né? Para ter justamente esse tipo de situação. Então não é à toa, esse povo todo corrupto, nojento, que se vende, que tá fazendo o que está fazendo com o nosso país, eles estão lá não é à toa. É porque os comandantes que querem a bagunça e que querem a escravização, os elegeram como feitores dessa senzala mundial que nós temos aqui. Vocês conseguem compreender isso? Então o que acontece é isso, gente. Então agora que de repente tá aparecendo aí, dentro da nossa senzala, um zumbi da vida, se nós formos estudar lá a história do zumbi, vão ver que ele também não era aquele santo todo pros escravos. Mas enfim, né, vamos deixar quieto. Aparece um zumbi da vida, né? Pra apontar uma rebelião dos escravos contra os escravagistas, né? Opa, temos que abafar o movimento. Temos que esconder isso, né? Então quem seriam os zumbis agora? Talvez os militares estejam aqui a ponto de tomar uma situação de botar ordem. Então, gente, qualquer um que ameaçar os caras, os escravagistas, né? Eles vão fazer de tudo para conter esse cara. Então o que acontece é o seguinte, então é bem provável que essa história da CIA se metendo agora, revelando essa história lá do Rio Centro, lá atrás que explodiu, eles estão querendo denegrir os militares, gente. Denegrir os militares, né? E aí de repente, nós temos o Capitão Durval Ferreira, que é um cara da internet aí que fala bastante sobre o que está acontecendo e o descontentamento dos militares aí a respeito, né? De repente os caras estão tentando botar ordem nessa confusão toda que está acontecendo aí. E daí então, né, como o caos interessa ao pessoal lá, né, porque enquanto nós estamos preocupados com a gasolina, com os caminhões parados, com os alimentos que não vão chegar, os remédios que não vão chegar, e daí essa zona toda que nós estamos vendo já e que o negócio tá feio, e quero ver quem dizer que é teoria de conspiração agora, né? Um movimento desses no país não poderia ter sido orquestrado de forma... tu entende? Tem coisa muito séria, tem gente muito poderosa envolvida por trás disso, não há a menor dúvida disso. E outra, qual é o resultado disso aí tudo? Né? Quem é que está sendo prejudicado? Os caras que fazem a lei que nos roubam o tempo todo? Não, é o próprio povo que está se ferrando com tudo isso. É o próprio povo, cara. É o povo que tá com mais medo ainda do dia da manhã de não ter comida em casa, de não ter o remédio, de não ter a gasolina para uma emergência, né? Ou seja, quem deveria estar preocupado com isso agora, que são os políticos e tal, os caras estão pegando jatinho. O cara não foi e voltou do jatinho no Ceará, né? No meio de uma crise dessas. Ou seja... Gente, tá tudo errado, né? A gente acha que precisa fazer uma manifestação. O que a gente tem que entender é que o pessoal que orquestra e que tem o interesse no caos para ocultar outras coisas, além de gerar o que a gente já sabe, essa confusão toda, o medo, a desesperança, a briga, a desavença, o ódio, a raiva, é um alimento para tu cheio por ar contado. Já falamos, estamos careca de saber que os arcontes existem, que eles manipulam, só não vê quem não quer, entendeu? Então tudo isso que está acontecendo, no fundo da sua raiz, está lá em cima, porque tá aí, ó, esse Capitão Durval Ferreira, ele é um intervencionista, ele não é um ufólogo.
Mas o que ele está falando, né, que desse movimento aqui, que foi orquestrado por gente do governo, ele está absolutamente certo, embora ele não saiba os motivos, embora talvez ele não saiba que tem um comando oculto por trás do governo, ou talvez saiba mais do que a gente imagina, não sei, né? Mas o fato é que está acontecendo, estamos vivendo esses tempos. Tá na cara, é só tu sair na rua e olhar, não importa qual é a cidade do país que tu mora. E isso pegou geral, de norte a sul, de leste a oeste, pessoal. Tá entendendo? Então é isso aí, é isso aí. Distração, distração. Então agora eles querem denegrir, né, os militares, porque os militares de repente estão querendo botar ordem na bagunça. A bagunça interessa a eles, eles têm que dar um jeito de atacar os militares. Eu não sei se uma ditadura militar, uma intervenção seria a coisa certa, né, a se esperar disso, ou a que ponto levaria isso. Cara, tá bem complicado isso, eu não consigo ter uma opinião em relação a isso, mas o que eu sei é que, como eu falei, militares são pessoas, eles não devem estar nada satisfeitos vendo o que está acontecendo com essa roubalheira toda, né? E aí vem a CIA de novo com essa história de revelar o que aconteceu lá no Rio Centro há 30 e poucos anos atrás. Que interesse teria em revelar isso agora se não denegrir a imagem dos militares que estariam interessados em organizar essa bagunça que é de interesse dos controladores? Olha que ping-pong, que malha de coisas que quebra a cabeça.